Professor, qual que é o tema de hoje? Tema importante, nós vamos falar sobre o uso capião de imóvel alugado e a prática no direito imobiliário. De forma didática, nós temos duas formas para adquirir propriedade no Brasil. A forma originária, que existe em outras situações também, e a forma derivada. Essa forma derivada é através da compra, da venda, da doação. Derivada porque, na verdade, eu estou comprando, recebendo uma doação, eu estou trocando, por isso derivado. Nós temos diversos contratos utilizados no Código Civil, chamados de contratos típicos, e também os contratos atípicos, que são criações doutrinárias e jurisprudenciais. Nós temos contratos que você não acha na lei. Trago um exemplo aqui, o contrato de cessão de direitos possessórios e afins. É um contrato que você não acha na lei. Você não acha em um artigo, mas ele é muito utilizado. É um contrato de compra e venda de posse no Brasil. Isso acontece, isso existe, isso é perfeitamente possível. Quando eu falo de uso capião, é importante você lembrar que nós temos no Brasil dois procedimentos. Nós temos o procedimento judicial, tão antigo, e temos o procedimento que é a novidade do CPC, que foi regulamentado agora, que é o procedimento extrajudicial. Alguns chamam de uso capião administrativo, não está errado também. Professor, então quantos procedimentos nós temos no uso capião? Dois, o judicial e o extrajudicial, que pode ser chamado de administrativo. Cuidado, o uso capião não tem nada a ver com direito de laje, hein? Direito de laje é uma outra situação, é uma outra classificação. Quando eu falo de direito de laje, eu preciso ter uma entrada individualizada para que eu consiga uma matrícula própria. Direito de laje parece que é só laje, mas pode ser o fundo da casa, pode ser o subsolo. Então, direito de laje existe um conceito diferente. O uso capião é uma das formas de eu transformar a posse em domínio. O que é domínio, professor? Registro. Você só é dono, presta atenção, hein? Você só é dono quando registra, não tem jeito. Quando você tem o registro no cartório de imóveis, do imóvel no seu nome, legal. Você é dono, proprietário. Você possui o domínio. Quando eu não tenho o registro, a matrícula no meu nome, ou a transcrição de 73, fato é que dono eu não sou. Eu sou posseiro. Professor, e se eu tenho o imóvel no meu nome, mas não está sozinho, né? Não estou sozinho na matrícula. Na verdade, tem outras pessoas. Você é o coproprietário. Então, você é o coproprietário. Continua sendo proprietário. Fato é que não tem confusão em relação a isso. Ou você tem um domínio, você é proprietário, ou você não tem. Se você não tem, você tem a posse. Cuidado que a escritura pública, ela não dá valor de domínio, hein? A escritura pública de uma transação imobiliária, compra e venda, tem que ser devidamente registrada para que você tenha um domínio. Você, quando tem a escritura pública, mas não registrou, você só tem a posse. Aquela escritura pública é considerada um título, né? Um título de boa-fé. Pode ser utilizada para diversas ações possessórias, para defender a posse, pode ser utilizada, inclusive, em ações também de direito de vizinhança, obrigação de fazer, é muito comum, mas dono você não é. Então, cuidado, hein? Então, isso é muito importante para que a gente possa dar andamento aqui à nossa aula. Quando eu falo de uso capião, nós temos dois procedimentos, mas nós temos 36 espécies no direito brasileiro. Nós temos diversas espécies diferentes. Nós temos o uso capião documental, criação doutrinária, jurisprudencial. Temos o uso capião de regularização e retificação de área. Nós temos o uso capião paroquial, que tem a ver com a igreja católica. Nós temos diversos usos capiões, são teóricos, objetos de concurso, como também o uso capião indígena, do índio, não é isso? Também o uso capião conhecido como de abandono de lar. Professor, como assim? A esposa abandona o marido abandona a esposa, pelo prazo de 2 anos. Esse abandonado, que ficou no imóvel, a última residência do casal, tem o direito de fazer uso capião, para que ele consiga passar a parte dela ou dele, que abandonou, aquela pessoa que foi embora, para a minha parte. Ou seja, eu tenho que ter 50%. Os 50% dela ou dele eu consigo passar para mim, desde que ocorra o abandono completo, financeiro, físico e intelectual. Olha que interessante, a área não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Esse uso capião é um uso capião sanção, né? É um uso capião de direito de família. Sempre trago como exemplo esse uso capião porque realmente ele é interessante. Ele é um objeto de estudo e é constante o uso dele na prática, na advocacia. Vamos lá. 36 espécies. Professor, quantas espécies no Brasil você utiliza? Você que atua como especialista na área. De 36, no Brasil, nós utilizamos 5, hein?
Quais são as espécies mais utilizadas no Brasil? Nós temos aí o uso capião extraordinário, o ordinário, nós temos o uso capião constitucional especial. Esse uso capião pode ter diversos nomes diferentes, né? Porque ele pode ser rural, pode ser urbano. Temos o uso capião coletivo para regularizar uma grande área, não é isso? Uma grande área, uma comunidade. Então nós temos diversas espécies de uso capião utilizados na prática. Seja no procedimento judicial ou até mesmo no administrativo, né, que é o extrajudicial. Então você já sabe que nós temos 2 procedimentos e temos 36 teses ou espécies de uso capião, algumas doutrinárias e jurisprudenciais, outras muitas previstas em lei, né, no Código Civil e também na Constituição Federal. Saiba que para fazer uso capião eu preciso ter requisitos. Requisitos obrigatórios. Quais são os requisitos obrigatórios para fazer um uso capião? O primeiro requisito é ter posse. Essa posse pode ser de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Existe até um fator de redução. Em alguns casos, como o uso capião extraordinário ou ordinário, esse período exigido pode ser diminuído, ser reduzido em até 5 anos. O extraordinário de 15 pode ser 10. Pode ter um período de uma redução de 5 anos. O ordinário de 10 anos pode cair para 5. Então nós temos um fator de redução. Cuidado, hein? Nem todo uso capião tem isso, né? Na verdade nós temos isso nos procedimentos de uso capião comuns, né? Chamado comuns, que é ordinário e extraordinário. Porque tem os usos capiões especiais nós não temos esse fator de redução. Quando eu falo de uso capião, qualquer uso capião, veja, o primeiro requisito obrigatório é posse, ou ainda conhecido como lapso temporal. Se não tem posse, não dá para falar em uso capião, hein? Vamos lá. Cuidado que no Brasil existe uma aceitação da soma de posse ou comprar a posse de alguém em algumas espécies de uso capião. Qual que é o segundo requisito? Que o primeiro eu já sei que é posse. O segundo requisito é a posse mansa e pacífica. E muita gente confunde isso, né? Ah, professor, por quê? Porque muita gente acha que um boletim de ocorrência, uma notificação, uma ação após a distribuição do uso capião, já acabei com o uso capião dela, porque eu destruí o uso capião dela. A posse não é mais mansa e pacífica, eu entrei com uma ação. Cuidado, hein? A posse mansa e pacífica é contada em qual situação? O que é posse mansa e pacífica? Vamos entender? A posse mansa e pacífica é o período, hein? É uma ação declaratória. Eu estou alegando 10 anos de posse. Se eu estou alegando 10 anos de posse, e aquele período alegado é declaratório, de 10 anos de posse, ninguém reclamou, ninguém questionou a posse. Cuidado. Então esse fato de distribuir uma ação antes ou depois não vai atrapalhar em nada o uso capião. Então, segundo requisito, posse mansa e pacífica. Primeiro requisito, a posse, o lapso temporal. E o terceiro, professor? Fala o terceiro, eu quero saber, vou falar. O terceiro requisito é o animus domini, né? Animus domini. Que isso, animus domini quando eu falo, né? Nos livros de direito, porque você vai conversar com um cliente e você não vai falar animus domini. Ele vai falar assim, eu já tomo Rivotril, Catopril. Não é isso, né? Ou não? Você tem que falar a vontade de ser dono. Só pode fazer uso capião quem tem a vontade de ser dono, a vontade inicial. Então fica atento em relação a isso, importante, hein? Quando eu falo de uso capião, quem tem a vontade inicial de ser dono, tem um animus domini, pode fazer uso capião. Professor, peraí, então eu entendi. Eu sou inquilino, eu aluguei o imóvel, aluguei de um senhor, uma senhora, de alguém, filho único, e eu fiquei sabendo que essa pessoa faleceu. Eu não posso fazer uso capião, né? Cuidado, hein? É um questionamento errado. É um pensamento fora da realidade. Então, cuidado. Não é que o contrato de locação, regulamentado pela Lei 8.245 de 91, ou a Lei 12.112 de 2009, seja uma locação residencial, não residencial por temporada, não é o contrato de locação que inibe o animus domini, a vontade de ser dono. Porque esse contrato, certamente, assim como o contrato de comodato, você não pode fazer uso capião. Mas não pode fazer uso capião na vigência desse contrato. Porque ao fim desse contrato, se a contagem da posse iniciar ali, após o fim desse contrato, é perfeitamente possível sim você fazer um uso capião. Volto a falar, o uso capião é uma ação declaratória, é uma ação sem ônus. Quando você consegue êxito, por mais que a matrícula tenha diversos ônus, você consegue uma matrícula nova, ou aproveitamento da matrícula, mas sem ônus.
É uma história que começa dali para frente. É uma ação declaratória e uma forma de adquirir propriedade originária. Então, quando eu falo de uso capião, você pode criar um lapso temporal após o contrato de locação, após o comodato. Quando, professor? Ao fim. Então você é locatário. Descobriu que o único proprietário do imóvel faleceu. Você não tem nem para quem pagar o aluguel. Na vigência do contrato, você não vai poder fazer uso capião, porque não existe o animus domini. Ao fim do contrato, ao término do contrato, você poderá sim iniciar uma contagem nova para um futuro uso capião. Professor, então qual que é a pergunta da vez? A pergunta é, cabe uso capião de imóvel alugado? Sim. Não no momento do contrato, na vigência do contrato, mas em situações que esse contrato chegou ao final. Então, o contrato de locação vigente tira realmente o animus domini, a vontade de ser dono, a vontade inicial. Mas se esse contrato chegou ao fim e o inquilino continua na posse e não tem para quem pagar, começa uma contagem nova, é perfeitamente possível um uso capião e um uso capião que você vai ter êxito. Então cuidado, né? Muitas vezes a gente amarra as informações. Precisa existir um raciocínio lógico, né? Quando eu falo de uso capião, é uma ação que interessa para mim, para você, é a posse, para o judiciário. Essa posse tem que ser o quê? Uma posse de 5, 10, 15 anos, tem que ser uma posse mansa e pacífica e com vontade de ser dono. Não interessa se existiu um contrato de locação, que você entrou no imóvel através de um contrato de locação comodato. O que interessa é essa vontade de ser dono. Essa vontade de ser dono após o término do contrato. Volto a falar, o contrato de locação e comodato, ele inibe o animus domini, a vontade de ser dono. Né? Isso é fato. Mas ao final desse contrato, se o sujeito não sai da posse do imóvel, ninguém questiona isso, ele começa a ter uma contagem de prazo para efeitos de uso capião. Então fique atento em relação a isso. Em qualquer uso capião, nós temos os documentos obrigatórios, claro que isso depende de cada estado, muitas vezes um juiz tem um entendimento diferente, isso é perfeitamente possível, mas quando eu falo de uso capião, tem que ter planta, memorial descritivo, certidão de propriedade, é importante que tenha testemunhas, é importante também pedir a citação dos confrontantes, a manifestação, sim, do Ministério Público, da União, do Estado, do município. É importante também solicitar, lá no pedido, solicitar que seja feita a emissão de um documento, né, um mandado judicial, para que seja aberta uma nova matrícula, ou ainda aproveitada a matrícula, mas uma devida averbação da sentença de uso capião. Posso aproveitar a matrícula também, depende de cada estado, do entendimento do oficial do cartório. Então, interessante, hein? É obrigatório o inquilino ter que pagar o IPTU do imóvel, em regra, segundo a Lei 8.245 de 91, a Lei 12.112 de 2009 e também a jurisprudência. Para que o inquilino seja obrigado a pagar, precisa ser pactuado. Se não está no contrato, a obrigação é de quem? Do locador. O locador que tem a obrigação de pagar IPTU e condomínio, hein? Inclusive taxa de boleto. Salvo exceção, se foi pactuado no contrato e o inquilino aceitou. Então tem que ler o contrato, veja se tem alguma cláusula informando que você é obrigado a pagar IPTU, se não é obrigação do locador, tá bom? Um abraço para você. Bom dia, professor. Posso comprar um imóvel sem a esposa assinar? Sou casado com comunhão parcial de bens. Humberto, olha que interessante, comprar imóvel, a esposa não precisa nem ficar sabendo, nem a esposa nem o marido. O problema está onde? Na hora de vender, né? Então você compra, mas na hora de vender você não consegue, tá bom? Então dá sim, dá para comprar. Terra de uso capião, com 30 anos, o dono vendeu para a loteadora. Pode fazer loteamento? Pode, André. Existe sim uso capião que tem limite de metragem. Um exemplo que eu trago é o uso capião constitucional. O uso capião constitucional não pode ultrapassar de 250 metros quadrados se for urbano, rural 50 hectares, não é isso? E o extraordinário, tem limite de metragem? Não tem. Então você consegue fazer uso capião de uma área enorme, consegue fazer para depois fazer o loteamento legal. Ou ainda, né, tem gente que faz o loteamento, não do imóvel regular, e o próprio comprador regulariza através do uso capião, aproveitando a posse de quem vendeu. Tá? Então é perfeitamente possível, vai depender da análise do caso concreto e também da situação real, tá bom? Um abraço para você. Bom dia! Por que não é permitido o uso capião de terras da União? Legal, Márcio, sabe por quê? Porque existe até o entendimento jurisprudencial, existe fundamento para isso. Não pode ser feito uso capião de bem público. Então essa é a regra. Tem exceções, hein? O direito é dinâmico, então
Não é porque está na lei é sempre aquilo, não. Nós temos diversas decisões de imóveis públicos que foram objetos de uso capião, mas precisa analisar o caso concreto. É claro que é uma ação de risco, é uma ação que é um entendimento minoritário, mas existe essa possibilidade hoje. Falando de lei, para concurso, não. A regra é não, mas na prática nós já temos decisões, mas em regra não pode. Um abraço para você, principalmente união complica mais, tá? Possua a posse, posso alugar esse imóvel? Pode. Quem tem a posse pode colher os frutos, então você pode alugar, não tem nada de ilegal, tá? Ah, você alugou para mim, mas nem dono você é, né? Você tem a posse. Então é perfeitamente possível, não dá para falar que não pode alugar porque o imóvel não está regular. Claro, se você aluga um imóvel, uma locação comercial, você vai ter dificuldade se você não tem um imóvel regular para alugar esse imóvel, porque a franquia, um exemplo da franquia, ele exige o quê? A averbação do contrato de locação, para proteger o direito de preferência. Mas se você aluga para uma empresa pequena, se você aluga um imóvel residencial, algo pequeno, fato que você consegue alugar e não tem problema nenhum nisso. Tá? Então, isso é a realidade. Um casal comprou um imóvel financiado, mas o credor vendeu a carteira a outro credor, cessão de crédito, né? Que nunca enviou cobranças. Isso há mais de 20 anos. Cabe uso capião? Fernando, cabe uso capião sim, só que precisa tomar cuidado. Nós temos algumas instituições, alguns contratos que proíbem, né? Algumas decisões que realmente não autorizam o uso capião quando existe um financiamento da própria pessoa. Mas se você é um terceiro que comprou o imóvel de alguém que tinha esse imóvel financiado, é perfeitamente possível o uso capião, mas tem que ser feita uma análise no caso concreto, porque aí nós temos diversas brechas, né? Diversos julgamentos diferentes. Então, é importante que nesse caso específico seja feita uma análise do caso concreto, tá bom? Em regra, não, se for o próprio consumidor que financiou, ele não consegue fazer uso capião. Se ele passou a posse para outro, o outro consegue, porque é uma posse de outra pessoa que não tem nada a ver com o objeto de financiamento. Porém, nós temos as exceções também. Legal, boa pergunta, um abraço para você, Fernando. Quanto ao contrato de locação, entendi que depois de prazo estipulado, começa a contagem para possível uso capião. Perfeito, Ângelo, é isso mesmo. Tem muita gente, colega advogado, né? Não faça uso capião porque você era inquilino. Não é assim, tem que analisar com calma, com amor. Calma, sem estresse e ansiedade, não é isso? Olha, você entrou no imóvel como locatário, mas o contrato faz 10 anos que chegou ao fim, o que aconteceu? Sumiram os proprietários. É perfeitamente possível, é uma posse nova, tá? Então, claro que a locação e o comodato, ele inibe o ônibus do homem, mas naquele momento de vigência. Posterior a isso, começa a contar uma posse nova, tá bom? Esse é o entendimento jurisprudencial pacificado, hein? Então, comodato é a mesma coisa, é a mesma regra. Qual que é a diferença do comodato, hein, para locação? O comodato é um empréstimo gratuito. E a locação? Um empréstimo oneroso, para ficar didático e fácil, que é essa a nossa intenção, tá bom? Quero agradecer a todos, um abraço, não vai perder o programa da semana que vem, ao vivo também. Tchau!